Bom, quando eu estava hoje meditando o cartaz, olhando, né? O mais bonito da foto é o primeiro aqui, ó, né? E aí eu fiquei meditando o sexto ano, por mais que ele falou do tempo da terra, mas é no sexto ano que Deus resolveu criar a coroa de toda a criação, chamado homem. Deus criou tudo pelo poder da palavra, mas o homem ele quis tocar. É isso. Alguém é muito bonito. Eu sou bíblico, tá? Eu acho bonitas as histórias, mas sem Bíblia não fica legal. A Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra. Eu não sei. Segura, vaso. Do pó da terra. Só por causa da revelação. Sai lá, inimigo, em nome de Jesus. Te repreendo. Pó da terra. Pó da terra não é barro. Para quem morou no interior sabe que o pó da terra é o pó que se junta sobre a terra. E entender isso aqui é entender que antes de fazer a matéria, Deus juntou o pó. A primeira coisa que Deus fez foi juntar. A segunda foi moldar. E a terceira foi dar vida. Vamos de novo? Eu não estou pregando não, é só para você falar do sexto ano, tá? A primeira, juntar. Deus juntou o pó. E depois não pode jogar muita água no pó, senão o pó vai embora. Você sabe disso. É pouca água, é na medida certa. Porque Deus sabe como calibra a vida de cada um. Eu nunca coloquei o meu ministério na balança de ninguém. Porque não tem como, cada um tem uma medida. É isso. Deus sabe a porção da água. Porque a estrutura não tem vida, mas tem estrutura. Porque a vida não é do boneco, a vida vem de Deus. É isso. Então sonhe com a estrutura que o Senhor está tendo. E deixa Deus da vida, porque é Ele que faz. Eu já falei isso para o Laércio. Sonha com a estrutura. Por quê? Porque a estrutura é um sonho. E a vida, aí deixa com Deus. Aí Ele vai soprar e vai fazer. Vai, anda que agora eu sou contigo. É isso. Então o sexto ano é ano de juntar, moldar e ter vida. Dá para falar isso aqui ou não? Vamos lá. Ano de juntar, diga ano de juntar. Diga ano de moldar. E ano de ter vida. Pronto, é isso. É isso. É isso. Não tenha medo se Deus está juntando. Parece que não vai dar certo, mas já começou a movimentar. Não tenha medo de Deus dar estrutura para algumas coisas, porque se está dando estrutura, em breve vai ter vida. E depois que ter vida, ninguém vai parar mais o projeto, tá bom? Josué capítulo 4. Vamos lá. Eu quero falar outra coisa. Deus é fiel, né? Josué capítulo 4, verso 23. Por favor. Isso. Josué capítulo... Depois, se você conseguisse colocar os textos aqui, consegue? Já está aí? Nossa, que coisa boa. Igreja diferente, né? O irmão foi fazer um fundo para mim esses dias, fez um fundo do Titanic. Falei, eu não quero, tem coisa que eu não quero falar. O irmão começou, eu falei, não, nós vai afundar. Eu lembrei do Leonardo DiCaprio falando, Rose, Jack. Não, varão. Você está vigia, eu sei que você está romântico, mas não faz essas coisas. Você está achando que é brincadeira? Irmão. Josué capítulo 4, verso 23. Porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez secar o mar vermelho, que Ele fez secar diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias. E você diga amém. Sentai-vos. Gratidão.
que eu vim com vontade. Tá? Queridos, a Bíblia Sagrada, o manual de Deus para nós, né? É a base de fé, de sustentabilidade, é onde tem todos os conselhos que nós precisamos, amorosos, financeiros, familiares, ministerial, está dentro da palavra do Senhor. E a Bíblia se torna tão grande, gigantesca de vez em quando, que parece que nós não sabemos nem por onde começar. A pergunta de quem ministra, que estão aqui, eu estou pregando para homens e mulheres de Deus, tá bom? Pessoas que ministram, eu vi aqui o rapaz aqui em 5 minutos, ele fez chover, né? Rapaz, eu estou pregando para gente boa, então escute isso daqui. Existem algumas perguntas. Primeiro, o que pregar? Quando o pregador começa a se perguntar, ele já entende que ele não é o dono da palavra. Eu não mando na palavra, a palavra é de Deus. O que pregar? Segunda pergunta, por que pregar? O que eu quero, porque nem sempre o que eu quero, Deus quer. E nem sempre o que Deus quer, eu quero. Não é fácil pregar o que Deus quer. É fácil pregar o que eu quero. Então o pregador, ele anda nesse sentido de entender Deus. E ainda essa tarde esse texto desceu sobre o meu coração. Josué capítulo 4. O texto que eu tomei por base aqui, os últimos versos, ele fala de 2 acontecimentos que são marcos. Travessia do Mar Vermelho. Outro, travessia do Jordão. São 2 lideranças e 2 travessias. Liderança de Moisés, Mar Vermelho. Liderança de Josué, Jordão. Eu vejo algumas pessoas que não entendem que tudo nessa vida sempre terá ciclos, travessias, e é bíblico isso. Não dá para fugir desse parâmetro do que Deus tem para nós. E quando nós olhamos para isso, nós temos que ir lá no começo e entender que a nação que está vivendo tudo isso, está vivendo por causa do sonho de um moço. O sonho de um moço, José. Alguém que sonha numa casa. Alguém acha que a túnica, claro que uma túnica de destaque causa intrigas, mas não é isso. O sonho é a preocupação. Porque túnicas e roupas e anéis se levam. Sonhos, desejos e visão ninguém tira. Perde-se carro, perde-se dinheiro, perde-se emprego, fecha-se porta, mas ninguém tira a visão que Deus te deu. Pronto. Não está na sua roupa a visão. Não está no que você tem, está em você. Prova disso, cisterna, 4 fases. Cisterna, foi vendido, casa de Potifar e cadeia. O menino não fez nada, só sonhou. Mas da cadeia, cadeira de governador, porque interpretou o sonho de um faraó. Na cadeira de governador, ele pede ao próprio faraó para trazer a sua família para dentro do Egito. Era um tempo de fome, você conhece isso. Então o faraó lhe permite. Êxodo capítulo 1. Eles entram pela porta. Não foram forçados, não entraram como escravos, entraram para viver bem, pois um dos filhos estava na cadeira de governo. Eles entram pela porta, e eu gosto do livro de Êxodo capítulo 1, porque ele diz, foram 70 pessoas. Eles entram, moram, vivem, gozam de tudo que aquilo que tem a terra, mas aí o texto é tão rápido que diz, mas morreu José. E o novo faraó, olha como que é, não entende, algumas traduções, não vê, outras traduções mais ousadas, não sabe da história de José. Essa palavra não sabe, é tentar nos aproximar, mas não tinha como não saber da história de José. José foi o maior governador que houve. Na palavra ele não queria mais um povo que crescia demais no Egito.
Então começa a perseguição. Não entraram prisioneiros, mas se tornaram escravos. É muito fácil falar que foram 400 anos, mas a totalidade não é 400, é 430. Porque eles não entraram como escravos, eles entraram para viver lá dentro, mas se tornaram escravos na caminhada. O texto diz agora que o governador aperta, tenta matar, mas o povo cresce. E mesmo crescendo, eram escravos. Um dos filhos dos hebreus nasce. O nome, Moisés, tirado das águas. Moisés é quem é criado pelo filho ou pela filha de Faraó e exerce todo esse crescimento dentro daquele reino, com toda a sabedoria egípcia, com todo entendimento, com toda a bagagem, mas por defender um irmão e enterrar na terra, teve que fugir dali. Agora mora cuidando e pastoreando ovelhas para um sogro chamado Jetro ou Reuel. Caminha todo dia pela mesma planície do Sinai, leva todo dia as mesmas ovelhas, mas um dia um arbusto, uma sarça queima, e quando queima o fogo não apaga. Há uma preocupação, então ele se aproxima, curiosidade, quer saber o que está acontecendo, mas ele chega. E quando ele chega, uma voz de dentro do arbusto que está pegando fogo chama o teu nome. Fala a verdade, se você ia falar que era Deus. Fala a verdade, para de graça. Se você chegasse perto de uma árvore que está pegando fogo e ela falasse, Anderson, a primeira palavra ia estar amarrado, Satanás. Te repreenda agora, em nome de Jesus. Ninguém entenderia Deus, pois manifestações são coisas que impactam. É por isso que é difícil você falar das manifestações e outros acreditarem. Porque manifestações de Deus são coisas que impactam. Você sabe por que Deus se manifesta para pessoas maduras? Porque meninos não entendem manifestações. Oh, Jesus, vamos lá. Você pode ver que ele não correu. Hoje tem homem correndo de barata. Ai, é voadora. Amarrado. Sai, em nome de Jesus. Barata voadora. Mas você pode ver. A irmã falou, oh Jesus. Vamos lá. Mas ele não foge. A maturidade da vida de quem já apanhou muito, varão, tem coisa que a gente já não tem mais medo. Não é porque nós somos melhores, nós somos bons, mas a maturidade de quem já passou muita coisa na vida te faz ter mais calma. É por isso que tem coisa que Deus está te preparando hoje. Pastor, eu queria agora. Você não suporta ainda. Tem coisa que você quer desistir, nem chegou no meio, você já está querendo parar no início. Ah não, Senhor, quero mais não, está difícil. Deus diz, mas nem começou, estou te moldando ainda para algumas coisas. Calma. E aí você está tal. Então existem coisas que Deus se manifesta na hora certa. Sabe quantos anos tinha esse Moisés aí? 80 anos de idade. Na verdade ele não está correndo, ele está andando. Você sabe que os passos são diferentes, a voz é diferente, já não tem o mesmo ânimo. Não é os Moisés de 40 anos. Não é, é um senhor. Barba branca, cabelo grisalho, voz calma, não tem mais a mesma eloquência no falar, mas ele se aproxima. Quando ele se aproxima, a mesma voz que chamou o nome diz, não chega para cá não, tira a sandália dos seus pés, o lugar que agora você está pisando é santo. Quer que eu te fale uma coisa? Leia depois toda a Bíblia, leia até Juízes se você quiser. Vê lá se Deus cobrou de alguém sandália. Procura. Foram 14 juízes, para nenhum Deus falou arranca a sandália. Deus não pediu para Josué tirar a sandália. Deus não pediu para Miriam, pandeiro, mistério, Arão, sacerdote. Ninguém tirou a sandália, mas o Moisés tirou. E é entender que para cada um existe uma renúncia. É isso. Aí eu vejo uns caras que eles não entendem. Ele olha para o ministério do outro e diz, por que Deus não pediu isso de mim? Porque cada um tem uma chamada. Não tem a ver com, pastor, é porque é pecado? Não, é porque com você Deus trabalha diferente.
Não, pastor, é que a sandália era sacrificada aos deuses do Egito e houve sangue. Mas então tá bom, por que tirou a dele e não tirou do povo? Não tem bagagem. É muito linda a história, mas é muito fácil colocar a culpa em um só e não colocar a culpa mais em ninguém. É porque Deus está mostrando para Moisés, dizendo: eu vou requerer algumas coisas de você que eu não vou requerer de outros, Moisés. Mas o que eu vou fazer com você, eu também não vou fazer com outros, Moisés. O que eu vou fazer com você não é com qualquer um que eu vou fazer. Pastor Anderson, oi. Você já fez algumas orações reclamando para Deus? Hipócrita seria eu hoje se dissesse que não. Eu falei: de novo, Jesus? Eu de novo? Tem coisa que eu falo: só eu? Por que o Senhor não cobra outros? Por que o Senhor não pede para outros? E aí eu ouvi a voz de Deus dizer para mim: porque o que eu tenho com você é diferente dos outros. Diga para alguém: não queira ser igual. Deus te chamou para ser diferente. Diga para ele: Deus te chamou para ser diferente. Quem somos nós? Nós somos os diferentes no meio dos iguais. Nós trabalhamos na mesma empresa, nós andamos igual, nós moramos no meio da mesma família, mas Deus nos chamou para ser diferente. Vai fazer o quê? Você já não se perguntou? Ou só eu que me pergunto? Você viu em mim, Deus? Um moço que foi chamado do meio de uma favela, que só falava na gíria, que não tinha nenhum conhecimento bíblico. Claro que eu tinha uma mãe de muita oração, uma mãe que era chamada naquela época de irmã do coque. Essas baixinhas eram terríveis. Mas eu não era. Eu não. Nenhuma bagagem. Família destruída. Não tive pai. Todas as sequelas que poderia ser um menino sequelado eu tinha. E Deus vai lá e me chama. E aí tem hora que eu falo: Deus, tanta gente boa, tanta gente estudada, tanta gente melhor do que eu. Por que eu? Existem coisas que não terão respostas aqui, porque na verdade Deus gosta de surpreender primeiro a tua família. Porque você não era a ovelha negra? Pastor, você era, né? Pastor. Ixi, pastor, você nem sabe. Os primeiros que vão se surpreender serão eles. Como pode? Você acredita que até hoje a minha família, porque faz 25 anos que eu me converti, você acredita que a minha família diz: quem viu e quem vê hoje não acredita. Mal sabe eles que o trabalhar de Deus para a vida de cada um é diferente. Eu estou pregando hoje, eu falei lá no começo, quando eu dei a paz, para pessoas especiais. Que Deus está te moldando para coisas que não vai acontecer com eles. Tem gente na tua família que tem dinheiro, mas não vai viver o que você vai viver. Tem gente na tua família que tem posse, mas não vai chegar onde você vai chegar. E não tem a ver com quanto dinheiro ele tem, tem a ver aonde Deus quer te colocar. É isso. E aí Deus requer: tira a sandalinha aí, Moisés. Tá bom. Aí lá está um senhor, tá lembrando ainda? 80 anos, tirando a sandália. Ele olha e diz: eu preciso que você volte ao Egito. Tá bom, Senhor. Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu sou um homem de palavras pesadas. Eu já ouvi todo tipo de ministrações sobre o Moisés. Alguém já falou que o Moisés era gago. Outro falou que o Moisés era fanho. Arrebentam. O que Moisés quer dizer aqui não tem a ver com as dificuldades. Ele está falando da idade. Você já conversou com alguém de 80 anos? Ele não consegue te adular mais. As palavras são sem curva, é direta. Você sabe o que Moisés está falando para Deus? Senhor, eu não consigo bajular os caras lá. Se for para falar, eu vou descer a madeira. As minhas palavras são pesadas. Eu não sou mais o poliglota do Egito. Eu não sou. Você sabe o que ele está dizendo? Deus, minha idade já está avançada. Eu não sou mais eloquente. As minhas palavras são pesadas. E mesmo assim Deus falou: bora que eu vou te colocar o Arão nessa jogada. Você sabe quem é o Arão? Um senhor de quase 90.
Ah, não, aí você está brincando comigo. Como que Deus vai libertar um povo que o que está indo, que é o mais velho, tem quase 90, o outro tem 80? Não é para zoar? Eu amo Deus, porque Deus não precisa da tua idade. Você só precisa se você acredita nele ou não. Deus entrou hoje dentro da Betel, e deixa eu descer aqui para baixo, para olhar para algumas pessoas, dizer: não importa onde você mora, o endereço, o que você tem, a idade que você tem, Deus só te chamou aqui dizendo: vai acreditar ou não? Se acreditar no que eu tenho para a tua vida, eu começo hoje a fazer. Senhor, e dinheiro? Deixa comigo. Acredita e vai. Como? Irmão, seja Faraó. Leia a Bíblia aqui, vem comigo. Você já assistiu, eu sei que você já assistiu as novelas da Record. Claro que você já assistiu. Para de graça. Olha aqui, tenta entender comigo. O Faraó sentado no trono, 2 senhor lá embaixo. 2 senhor olhando e dizendo: liberta. Você já parou para pensar nisso ou não? Está vendo como que você já pensou diferente agora? 2 senhores lá embaixo gritando: liberta. O faraó está dizendo: você está zoando, não está não? Está bagunçando. Quem mandou vocês aqui? O eu sou. Quem é o eu sou? Ele diz que ele é o que nós queremos que ele seja. O eu sou. Deus usou esses senhores idôneos. 10 pragas. 10 pragas. Para quem conhece sabe que cada praga que caía era para libertar. Só que olha o texto, todas as pragas. E Deus fechou o coração de Faraó. Vai entender isso. Deus disse: vai. Aí eles iam. Quando a praga caía, Deus fechava o coração. Porque Deus não queria só convencer Faraó. Deus queria convencer o povo. Porque o que mais tinha naquela época era gente de fachada. Então Deus não queria mostrar para o povo que era truque. Não. Deus falou assim, ó: vai lá e vai acontecer, mas vou fechar de novo. Mandava, fechava. Mandava, fechava. Até que chegou na 10ª praga. Morte dos primogênitos. Essa atingiu diretamente a casa de Faraó. Filho de Faraó morre, primogênito, a tal ponto que agora ele libera todo mundo. Primeiro ele dizia: vão pouco, fica as mulheres. Vão, fica as crianças. Agora ele falou: pode ir embora todo mundo. E leva tudo. O povo está saindo pela porta, porque quem entra pela porta, sai pela porta. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá, não sei, vamos embora. É 6 anos de aniversário, eu vou entregar tudo. Quem entra pela porta, sai pela porta. Pode demorar quanto for, mas não aceito sair pela janela. Eu só saio se for pela porta. Eu só saio se for pela porta. Olha para alguém e diga: só saia se for pela porta. Só saia se for pela porta. Podem até não gostar de você, mas só saia se for pela porta. Pela porta. O povo está indo embora. Pela porta. Estão indo embora. Você sabe o que o texto diz? Que quando eles estão chegando num trevo perto de Migdol, a Bíblia diz: e Deus fechou de novo o coração de Faraó. E Deus é tipo assim, ó: pega eles. Pega eles. Lá vem Faraó. Quando eles estão saindo de Migdol, eles chegam a uma região chamada Piairote, beco sem saída. O beco é tão sem saída que não tem para onde fugir. O mar na frente, Faraó atrás. O povo diz: foi bom quando não durou, mas já foi. O povo começa a murmurar. Moisés clama a Deus. Olha a palavra de Deus: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Em nenhum momento
Você pode caçar a Bíblia que você quiser e agora. Pastor, minha Bíblia é a King James. Legal. Bíblia de Jerusalém. Em nenhuma você vai encontrar falando assim, ó, marcha porque eu abro. Deus não prometeu nada, mas Deus mandou marchar antes do milagre. Deus não disse, se vocês marchar eu vou abrir. Deus falou, marcha. Essa palavra marchar, ela entra como se posicionem de frente do mar. Se posicionem. Não tem como marchar assim, ó. Não. Toda marcha é aqui, ó. Ó. Podem até não fazer aqui, mas que o pé vai bater, vai. É aqui, ó. Se posicionem de frente do mar. Aí está todo mundo posicionado. Segunda ordem. Moisés, oi, que tem nas mãos? Vara, Senhor, estende. Posicionamento e obediência. É isso. Eu quero ver milagre. Posicionamento e obediência. Eu quero que Deus entre, pastor. Posicionamento e obediência. Pastor, eu quero que as coisas mudem. Posicionamento e obediência. É isso. É isso. Ó, de frente do mar. Pá, pá. Aí Moisés, tchum. Rapaz, é tão maravilhoso quando alguém assiste um filme ou as próprias novelas sobre a abertura do Mar Vermelho, o filme que tem. Porque quando Moisés estende, não, tem que ter isso. O mar faz uau. Aí quem lê a Bíblia fica decepcionado, porque não abriu. É isso. Está vendo que quando a gente lê é diferente? O texto diz, e soprou um vento leste. Deus soprou um vento do deserto para eles. Eles se posicionaram, obedeceram, e Deus começou a movimentar do lado de lá para cá. Aí o povo está desse lado aqui dizendo, será? E Deus dizendo, a obediência e o posicionamento já fez eu mexer o ambiente. Eu já estou mexendo. É que tem coisas que não é por vista, é por fé. Ai, ai, ai. Pastor, oi, nós se posicionamos e obedecemos. E agora deixa com Deus. Agora deixa Deus. E o vento está soprando. Olha a Bíblia dizendo, e soprou a noite inteira. Em outras palavras, eles dormiram de mar fechado, mas acordaram de mar aberto. Agora eu entendi porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite. Porque enquanto a gente está posicionado e obediente, a gente pode até dormir na prova, mas o nosso amanhã ainda está no controle da mão de Deus. Ei, Betel, eu vim pregar para vocês para dizer, se Deus ainda continua sendo Deus dessa igreja, se preparem para o amanhã de Deus, o amanhã de Deus. Algumas pessoas me procuram para perguntar muitas coisas. Eles perguntam, já aconteceu, pastor? Eu falei, até agora ainda não. Mas o amanhã é de... Eu estou em paz. Porque quem se posiciona e obedece, de algum lugar vai vir. Vai ser na rua, na casa. Na pandemia, até no sinaleiro jogaram dinheiro dentro do meu carro. Você conhecia quem era? Nunca nem vi. Alguém passou gritando e disse, vaso! Eu, que isso, Jesus? Recebe que é de Deus. Dinheiro. Eu nunca vi chover dinheiro. Eu nunca vi. Na pandemia ainda. Ah, não. Olha eu na fila da pandemia lá no mercado. Você sabe, hoje já está difícil, que a gente já está comprando, contando e fazendo cálculo. Antigamente eu recusava café, hoje eu não recuso nenhum. O cara, não, antigamente eu dizia, ó pastor, vamos tomar um café? Ah, outro dia vamos tomar um café? Bora, porque não está dando para recusar esse negócio não. Bora que o café está caro, não está dando para recusar não. Uma xícara de café vale muito. Quem está doando café é porque o cara é crente. Crente mesmo, crente, agora ele é crente. Pastor, o que você quer dizer?
quando eles entram dentro do Mar Vermelho e passam o Mar Vermelho, o texto diz que Faraó entra, o último que passou do lado de lá, o texto diz que Deus fechou na hora. Deus matou dentro desse mar que tem um nome, Ian-Sup, em hebraico, Ian-Sup, Mar dos Juncos, Mar Vermelho. Matou Faraó e os seus adeptos. Segura aí agora, dá uma segurada para mim falar isso aqui. Leia a Bíblia. Nunca mais você vai ver Deus abrindo o Mar Vermelho. Pode ler. Procura no Google, vai. Que é mais fácil. Procura lá. Quantas vezes Deus abriu o Mar Vermelho? Procura lá. Uma. Deus abriu, fechou, para nunca mais abrir. A palavra de Deus para Israel é: Egito nunca mais. Porque com Deus não tem retroceder. Ufa, meu Deus. Essa palavra tem que ser para Betel aqui hoje. Eu estou pensando, não pensa nada, bora. Eu estou achando, não acha nada, vamos para cima. Eu não acredito, eu acredito por você, então vamos junto comigo. Se você não tem fé, anda na minha, mas que a gente não vai ficar mais para trás, a gente não vai. Bora, bora para frente, bora. Pastor Anderson, oi. Não vamos ser hipócritas, não vamos ser hipócritas. Muita gente já voltou para o Egito, é verdade, mas de mar aberto não. Voltou por cima, a nado, e com permissão de Deus. Eu vejo umas coisas. Ai, Senhor, passa azeite em mim. Eu vejo umas conversas que o cara quer engolir a gente, quer enfiar na goela. Sabe aquela mãe quando o menino não quer tomar remédio? Não, mãe, a mãe toma agora. Toma. Tem gente que quer contar essas histórias pra gente. Você sabe por que eu fui pro mundo, vaso? Porque permissão. Permissão de quem? Permissão de quem? Permissão de quem? Para. Se não tem Bíblia, conversa furada, eu não acredito não. Permissão de quem? Permissão de Deus. Então você pulou por cima do mar, saiu a nado, voltou porque quis, voltou porque decidiu. Porque a segunda jornada aqui agora, deserto. Porque a primeira, Deus tirou o povo do Egito. Deserto, Deus está tirando o Egito do povo. É isso. Pastor, o que é ser crente? É Deus nos tirar do Egito. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Mostra para mim que eles oraram. Quem clamou foi Moisés, o povo não. Porque clamas a mim? Moisés. Ninguém está orando ali na beira do monte. Porque para sair do Egito, não foi você que disse, Deus me tira daqui, não. Chegou aqui alcoólatra, chegou meio drogado, mas Deus abriu o mar e falou, bora, sai daí, que quem vai te tirar daí sou eu. Quando eu saí do mundo, saiu da onde? Você não ia sair de lá sozinho, meu filho. Foi Deus que veio te trazendo para cá, guiado. Eu não sei, eu senti um negócio. Que negócio, rapaz? Deus foi te trazendo, dizendo, vai que eu passo, vai que eu abro, vai. Só que depois desse processo aqui, Deus não te permitiu. Agora é um processo de mixigenação. Porque o povo que está passando lá não é só hebreus. Existem hebreus com egípcios. O nome disso aqui parece língua estranha, mas é mixigenação. Mistura de cultura. Por que teve tanta queda no Egito? Porque eles eram misturados. O que Deus estava fazendo? Limpeza. Para mudar um ciclo, toda mudança requer algo de você. Eu disse lá no começo, e toda decisão se perde algumas coisas. Paulo não disse, mude de roupa. Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não adianta eu ter roupinha de crente com cabeça de egípcio. Pastor, oi, você está vendo meu terno? Tô. Dá uma olhada aqui, pastor. Brooksfield.
Você já entrou na Bloxfield? Um terno na Bloxfield hoje é 5 conto. 4. Eu entro, olho e falo, bonito, e vou embora. Não dá para mim, ainda não dá para mim, né? Não é a minha roupa, é a minha mente. Mente transformada, vida transformada. Eles estão sendo moldados. Mas Deus chegou a um ponto, é muito forte isso aqui, é até ruim de falar. Deus chegou a um ponto de entender que a primeira geração, por ser tão misturada, Deus precisou matá-los do que perdê-los. Olha aqui como isso aqui é difícil de falar. Olha como isso aqui é difícil. Deus chegou a uma conclusão. Eu não posso ficar fazendo o povo dar volta, porque eles andou 40 anos em círculo na península do Sinai. Então Deus diz, eu mato, mas não perco. A segunda geração entra. Nem o Moisés entrou. Dessa geração, Josué, que ia interceder e assumir, e o Caleb, porque acreditou em coisas que outros não acreditam. É isso que eu amo. Andar com gente que acredita em coisas que outros não acreditam. Entrou. Quando a liderança é de Josué, olha que interessante. Quem vem avisar Josué é Deus. Porque Deus não falava com Arão, Deus não falava com Miriam, Deus só falava com Moisés, é bíblico. Então Deus sai da liderança de Moisés e vai falar com outro líder. O meu servo Moisés. Olha a notícia da morte. Morreu. E quem vai assumir? Tu? Eu não tenho a pegada do Moisés nunca. Mas quem disse que eu preciso que você tenha a pegada? Você só precisa da minha presença, só isso, nada de pegada. Olha a palavra de Deus. Ele não exaltou Josué, ele não falou nada. A palavra é, tende bom ânimo. Bora para frente. E aí eles caminham e chegam na beira do Iarden. A palavra Iarden vem daquele que desce. Jordão. Iarden no hebraico. Jordão. Quando eles chegam na frente do Jordão, é legal porque parece que eles estão felizes já. Porque já sabe como abre. As pessoas acham que as mesmas provas são iguais sempre. Aí alguém diz, na frente do Mar Vermelho, do Iansupi, a gente marchou. Vamos marchar, que vai dar certo. Alguém diz, cadê o seu bordão, Josué? Estende a vara. Aí lá vem Deus falando com Josué, dessa vez não. A primeira, vocês não tinham experiência comigo. Agora vocês têm 40 anos de caminhada comigo. A primeira foi mar, bem maior. A segunda é rio. Mas no rio, Deus requereu do povo. Existem coisas na vida que você entra sem Deus. Mas existem coisas que sem Deus você não entra. De novo. Existem coisas na vida que você entra, você conquista sem Deus. Mas existem coisas na vida que sem Deus você não chega. E aí que é o interessante. Ó, beira do Jordão. E aí lá vem Deus para Josué. Josué agora é uma cartilha. É Deus, é. O que é a primeira? Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. É Deus dizendo, se não orar eu não abro. Se não jejuar eu não abro. Se não buscar eu não abro. Pode marchar, pode estender vara, pode fazer o que quiser, mas dessa vez vão ter que orar no pé do Jordão para dizer, Deus abre, Deus nós queremos chegar, eita glória, Deus nós viemos aqui te buscar, Deus está dizendo, se vocês se santificar, eu vou começar a mover lugares e ambientes que você nem imagina. Tem a mão direita assim, tem? Coloca a mão na mão de alguém e diga, se prepara. Deus quer te levar num novo ciclo. Diga para alguém, Deus quer te levar a um novo ciclo.
E agora, pastor? Agora você vai ter que ser crente, meu filho. E agora, pastor? Agora você vai ter que ser de verdade. De verdade. Porque quem é de mentira não vai entrar. Quem é de falso não vai chegar. Quem não é de Deus não vai entrar. Só quem é de verdade. Só quem é de verdade. Orem. Eu não tenho nem coragem de falar da fé de ninguém. Eu vejo umas pessoas que zombam de tudo, mas não fazem a metade. Eu vejo uns caras, está indo no monte. Para que monte, varão? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 e verso 6, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, ore a Deus em secreto. Aí eu olhei para ele e falei, mostra Jesus um tempo inteiro no quarto. Mostra. Se você mostrar para mim, a Bíblia diz que ele estava mais no monte do que no quarto. Orações são específicas. Cada lugar é um lugar. Quarto é lugar de secreto. Foi isso que Jesus disse. Entra e busca a Deus em secreto. Aqui está falando de secreto. Secreto tem gente que você não pode nem levar. No secreto você tem que ir sozinho. Ô varão, eu estou buscando por uns mistérios. Então você não pode levar ninguém. Por que não? Porque isso aí é secreto. Esses dias você tem que ir sozinho. Aí você está falando com um cara doido. Quem? Laércio. O Laércio é um menino que eu conheci quando ele sonhava em ser um obreiro. E ele olhava para mim e falava, pastor, como que eu faço? E eu falava para ele, entra pelo caminho. Para de ouvir muita gente iludida e faz o que é Bíblia. Faz o que é de verdade. Existem dias que Deus vai falar para você, eu quero 3 dias. Aí você fala, não sei, estou sentindo uns negócios. Não, você não está sentindo, é Deus. Ora, por quê? Porque eu quero curar o seu filho. Cada mãe já deu testemunho dizendo, não sei, eu senti. Não, foi Deus. Foi Deus que falou para você, santificai-vos. Você não quer ver um novo tempo? Quero, Senhor. Eu estou pedindo mais de você. Eu quero mais de você. Ora mais. Clame mais. Busque mais. Jejue mais. O interessante é que as pessoas jejuam para fazer um exame médico, mas não jejuam no propósito. Vamos jejuar, varão? Não consigo. Eu como de 3 em 3 horas, eu sou fitness. E eu não tenho nada contra quem vai na academia, não. Eu também, eu estou com 43, eu fiz terça-feira agora, 4-3. Estou coroa. Cheguei nos enta agora já era. É enta e vai embora. O que você quer dizer, pastor? Eu não estou falando contra isso. Só que eu estou dizendo para você que existem dias que o propósito é seu. Tem nada a ver com ninguém, é seu. Faz. Ore, busque. Aí o povo está clamando e buscando a Deus. Vai abrir? Aí vem a segunda ordem. Pegue a arca. Você percebeu que na primeira não tinha arca? Mas na segunda tem arca. Peguem a arca e coloquem na frente. A arca simbolizava a presença. Deus diz, orem e coloquem a presença na frente. Se a presença não tiver, eu não abro. Não tem a ver com o povo, tem a ver com a presença. Tem lugares que tem povo, mas não tem presença. Eita Jesus, vamos de novo, vai. Pastor, o que você quer dizer? Deus disse, se a presença não tiver, eu não abro. Se a presença não tiver na frente, eu não vou abrir. Mas pastor, olha que povo legal, não tem presença. Irmão, todos os sonhos de um pastor eu também tenho, porque eu sou pastor. A gente tem sonho. Que sonoplastia legal que tem aqui. Que som top que tem na igreja do pastor Gabriel. Eu olhei isso aqui, retorno top, que a gente não precisa. Vai, varão, só um pouquinho, baixa um pouquinho, ergue um pouquinho. Som é top. Não adianta eu ter uma boa igreja se eu não tenho presença. A presença não vem por causa do som. Não vem. Não é o som que traz a presença. Pastor Anderson, nós temos os maiores dizimistas. Glória a Deus por isso.
Mas não é o dízimo que traz a presença, não é dinheiro que compra a presença. Se fosse assim, a gente comprava. Senhor, manda um pouquinho aqui que eu estou ofertando 100, hein? É uma porçãozinha. Não é o dinheiro. Isso aqui tem a ver com semeadura e não com presença. Pastor, você quer dizer o quê? Presença é para quem ora. Olha como que vem a presença. Santifique, porque com a santificação a presença vem. Coloquem a arca na frente. Irmão, você já percebeu que teve portas que se abriram na sua vida por causa da presença? Você que é verdadeiro. Eu lembro que quando eu tinha sonho, eu sonho de menino. Eu moro na região de Santa Bárbara e Americana a vida inteira. O meu sonho de menino é trabalhar na Goodyear no Brasil, a empresa de pneu, porque era uma empresa muito boa, participação de lucro. Meu tio aposentou lá, meu tio tem 3 casas e uma chácara. Eu falei, não, Senhor. E eu lembro que eu estava querendo casar, 2003, e aí surgiu uma oportunidade. Quem lembra daquele celularzinho? Tinha aqueles pequenininhos, mas tinha aqueles, os Nokia, aqueles de casa. Eu lembro que me ligaram, Anderson, é Goodyear do Brasil, estamos te chamando para uma entrevista. Só que havia 6 vagas, tinha 50 pessoas. As 6 vagas que precisavam eram de gente que precisava ter qualificações, Senai, curso técnico. E o Anderson, 2º grau na marra, carteirinha de trabalho na mão. Irmão, eu olhava para os caras da fila, os caras tudo de pastinha. Hoje não, manda para mim PDF. Tira uma fotinha. Se fosse na minha época, nós pasta na mão o tempo inteiro, andando para todo lado. E eu lá, carteira de trabalho na mão. Aí eu entrei na fila, falei, Deus, eu acho que eu estou no lugar errado. Olha, perguntei para a moça do RH, onde é o banheiro? Que Deus me fulmine nesse altar se é mentira. A moça falou, ali. Eu entrei no banheiro, fechei a porta. Falei, Deus, se for pelo que eu tenho, essa vaga não é minha. Mas se a tua presença estiver aqui, existem portas que só o Senhor pode abrir, Deus. Você já percebeu que você pisou em lugares que não era por causa do seu QI, do seu dia, era Deus. E aí eu passei na entrevista, fizeram a entrevista com todo mundo. 3 dias depois me ligaram, Anderson, Goodyear, vem aqui, estão te chamando. Aí eu todo feliz, nossa, radiante. Cheguei, levei minha carteirinha de trabalho. Quando eu cheguei lá, a moça do RH falou assim, a vaga não era sua, já estava completa a vaga, só que um moço desistiu. E aí eu fui fazer uma entrevista com o gerente para perguntar quem ele queria. Ele falou assim, um moço me chamou a atenção. Eu ia falando isso pro Laércio, que a gente tem umas coisas na nossa vida que a gente não entende. Um moço me chamou a atenção, por quê? Eu fiz uma pergunta para ele, o que você quer com essa empresa? Eu falei para ele assim, o meu tio cresceu aqui, a vida dele mudou. Eu quero casar, eu tenho um sonho de crescer aqui dentro. Eu só preciso de uma oportunidade. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou entregar o melhor, porque eu quero casar o ano que vem, quero estar bem aqui dentro. E fui embora. Pergunta simples, mas você acredita que a resposta mexeu com o camarada a noite inteira? Ele falou para a mocinha, não sei, eu ficava olhando para aquele moço, ficava lembrando dele, eu quero crescer, eu quero chegar, E aí ele falou, chama esse menino, não tem a ver com aquilo que eu tenho, tem a ver na onde a presença quer me colocar. Eu vim pregar aqui na Betel, pastor, levanta a mão, pastor Gabriel, a presença te colocará em lugares aonde os homens não podem te dar acesso. Coloca a mão em 2 pessoas e diga, a presença vai te colocar em lugares aonde homens não te colocarão. A presença, Uraia, a presença vai te colocar em lugares, portas vão se abrir que não era para você, é Deus. Deus vai te colocar em lugares que não tem a ver com você, é Ele. É Ele. Presença. Terceira, depois você leia Josué capítulo 4 inteiro na sua casa. Aí você vai degustar, porque agora você já comeu, né? Estou dando um spoiler da palavra aqui. Come lá depois. Terceira ordem. Josué, manda quem vai levar a arca, que é os sacerdotes, pisarem na água. Mas na outra não precisou de pisar, ninguém nem sujou o pé. Mas essa pisa, porque se não pisar eu não abro.
Eu vejo uns camaradas, para que ir lá colocar a mão? Tem vontade? Pisa na terra, meu filho. Eita glória. Põe a mão. Deus diz, só abro se pisar na água. Aí eu vejo uns camaradas que tem medo de conquistar coisa grande. Eu sonho. Sonho com o quê? Queria ter um carro zero. Já foi na concessionária? Não tenho fé. Ah, para de graça. Pisa na porta da concessionária, passa a mão na bênção. Eita Jesus. Aleluia. Você acredita que o meu maior sofrimento como obreiro da casa do Senhor, porque o primeiro automóvel que eu tive foi uma Ceci. Eu sei que você não sabe, você quer coisa de velho. Uma Ceci. Só as meninas entendem que era uma bicicleta feminina. É por isso que ela está dando risada. Você sabe como que era a Ceci? Cadê alguém que conhecia a Ceci? Conhecia? Como que a Ceci era? Como que era? Assim e o que mais? O que tinha na frente? A bicicleta vinha de que cor de fábrica? Rosa. Que vento. E eu tinha uma Ceci que eu pintei de azul metálica. Tirei a cestinha. Claro, meu filho, que eu vou andar com a cestinha, igual as irmãs que colocavam as coisas na frente, tá maluco? Quebrei, mandei as manoplas da bicicleta. Mas aonde eu passava, que quem conhecia falava, nossa, que Ceci top. Porque muda a cor, mas não muda a marca, não muda quem é. Era Ceci, filho. Você acredita que essa doida dessa mulher que casou comigo há 24 anos atrás, ela começou a casar comigo com a Ceci? Segundo automóvel, uma motinha 125. Eu tinha 2 filhos, hoje eles são grandes, 25, 21 e 18 anos, 21 e 18. E quando nós ia para o culto, nós parecia, eu dava o terno para a esposa, cobria os meninos, só os pezinhos balançando por baixo. A minha tribo indo para a igreja, que luta, de motinha, bem devagarzinho. Aí eu consegui um carrinho mais velho, fui subindo o degrau. Só que esse mês agora de maio, o que eu nunca tive, eu profetizei na vida daquele que continuou, do meu filho. Eu falei para ele assim, ele queria um carro, eu falei, pai, eu já fui num monte de lugar, eu falei, vai na concessionária, 0. Ele olhou para mim e falou, mas o senhor nunca teve um 0. Eu falei, mas você vai ter, você vai ter, porque as minhas sementes vão germinar em você. Ai, ai, ai. Eu vim pregar para alguém para te dizer, se você acreditou onde você pisou, pode crer, Deus é o Deus de gerações em gerações. Eu vim pregar na Betel para dizer, se prepara, Betel. Deus entrou aqui para dizer, se acreditar e pisar na terra, eu vou abrir para as próximas gerações que estão chegando por aí. Quem tem glória a Deus, vai. Quem tem aleluia, vai. Você pode fazer melhor. Joga essa mão lá em cima. Aplaude a Jesus. Faz alguma coisa. E não é que o menino está andando de carro de 2025. Olha que isso, Jesus. Eu se matei para chegar no mais ou menos. Está com medo de quê? Quantos pais que não tiveram estudo para filhos terem? Não importa o que eu não vou alcançar, mas eu vou pisar e a minha geração vai entrar em lugares aonde nós teremos acesso. Que é um conselho de amigo bem simples. Pisa hoje, pisa na água, vai no terreno, coloca a mão. Eu fui lá na casa do meu cunhado, e meu cunhado saiu da minha terra, foi morar em Aparecida do Taboado. Está morando lá em Aparecida do Taboado, pagando aluguel. Eu andei, eu sou assim, vou me ficar numa cidade, me ficar preso, eu não vou em lugar nenhum. Eu já saí andando, sem ele. Eu gosto de dar um tour na cidade, já para saber onde é tudo. Fui dando um tour, sozinho. Já vi um monte de casinha construindo, já andei. Daqui a pouco eu olhei para ele e falei, você viu um lugar que está tendo loteamento? Eu vi lá, vai ser umas casinhas, né? Falei, você já foi lá? Falei, não. Falei, eu já sei até quantos que é para entrar lá. O aluguel que você paga aqui é o preço da casa lá. Está com medo do quê? A mulher dele, eita, sempre tem umas mulheres doidas, né? Tem que ter um doido. Ela falou, põe eu no carro e me leva lá. Falei, bora.
Ela entrou lá, colocou a mão, falei, coloca na mão. Ela queria numa caixa, falei, põe na maior, põe na da esquina. Que tal maior, irmã? Ai, Jesus, já que é para ter fé, vamos ter fé boa. Vim embora. No outro mês ela manda foto. Entrou na casa. Ah, irmão, eu não estou pregando prosperidade, eu estou pregando fé. É isso. Estou olhando para você e dizendo, está com medo de quê? Pastor, oi, Deus está levantando uns loucos na Betel aqui, eu acredito nisso. Eita, que eu estou sentindo Deus. Deus está tocando em homens e mulheres, dizendo, eu vou ativar a tua fé. Hoje você vai, alguém recebeu, eu vou de novo então. Eu vou ativar a tua fé. Hoje você vai sair daqui entendendo que eu sou Deus, que trabalho em lugares que ninguém acredita. Eu vou ativar, receba. Caminhando para o fim. Olha, olha que presença. Olha, fala que Deus não está aqui, fala. Eita, que presença é essa? Eu estou sentindo ele aqui, Betel. Erebichomi, Calauí, Chomarauaio. Toma casa, Jesus. Toma casa. Quem é batizado, renova agora. Quem fala em línguas, renova agora. Receba do céu o renovo que desce dentro do primeiro dia dos 6 anos aqui hoje. Hoje tu sai daqui para viver um novo tempo. Hoje você sai daqui para viver novos começos. Não tenha medo. Não tenha medo. Pisa na água, manda o sacerdote pisar. Olha que interessante, para a gente caminhar para o fim, para a gente orar. Eu gostei de vir aqui, hein? Que igreja boa, que entende. Pisa, tá. O texto diz que quando eles pisaram, o Jordão parou na hora. Você percebeu que tem coisas que levam dias, mas tem coisa que é na hora? O que foi na hora precisou deles acreditarem. Quando Deus falou, eu vou fazer, aí já não é o seu tempo. Tem coisa que Deus diz, eu estou fazendo, aí a gente tem que deixar no tempo dele. Mas quando ele chama você para entrar, aí você tem que acreditar. Quando eles pisaram, o texto diz, e o Jordão parou na hora. Abriu. Que loucura. Aí a quarta palavra de Deus é, vamos até no meio. Olha que coisa. Vem aqui, pastor Léo. Vem aqui, pastor Léo. Vem aqui. Vem aqui, fica aqui do meu lado. Vamos levar a presença. Coloca a mão assim, ó, levando a presença. A ordem de Deus não é passem o mar. Ele diz, vão até o meio. Ele lá vai. Quem estava na presença parou no meio. Deus disse, agora manda o povo passar. Não foram todos que levaram uma presença, mas quem levou a presença permitiu quem não levar passar. Que isso? Eu não entendo algumas coisas. Agora eu entendo porque que Deus me permitiu chegar aqui pelas orações da minha mãe. Porque alguém levava a presença. Para que quem não levava, passasse. Hoje eu entendo porque tem uma mulher que fala, pastor, oi, só eu sou crente na minha casa. Glória a Deus. Porque alguém leva a presença lá para dentro daquele lugar. Você sabe por que o diabo não ceifou todo mundo lá? A vontade dele era matar todo mundo, você sabe disso. Por que não? Presença. Pastor, e quando a presença chega lá, o que acontece? 1000, 10.000, mas tu e a tua casa, que isso? Não serão atingidos. Presença. Pastor Anderson, oi. Lá na minha empresa pouca gente é cristão, mas eu sou. Você percebeu que a empresa está prosperando por causa disso ou não? Você não entendeu ainda? O pastor está fechando uns contratos lá. Você percebeu que quem não carrega a presença está sendo abençoado porque alguém carrega a presença lá? Que isso, meu Deus. Você percebeu que a sua vizinhança, eu moro num lugar ainda periférico, eu não queria morar, mas Deus ainda não me tirou de lá. A casa é melhor, o ambiente é melhor, mas Deus não me tirou de lá. Tem uma lojinha, vou colocar lojinha, né? Que é mais bonito, porque fala biqueira, né? Tem uma lojinha numa esquina, outra em outra. Tem dia que o negócio tá brabo. Nossa, a rua fica daquele jeito, movimentado. Aí eu falo para a mulher, vamos orar?
Nós começamos 3 dias de oração, acaba um movimento. Ah, pastor, isso não acontece. Acontece. Eu estou pregando para uma igreja para você entender o peso daquilo que você carrega. Não tenha medo de chegar. Ó, pararam no meio. O povo está passando. Quando terminam de passar, Deus dá outra ordem para Josué. Pega 12 líderes, um de cada tribo. O que vai fazer? Mandam tirar pedra aqui nos pés dos sacerdotes. Você viu que não foi o povo que era para tirar os líderes? É difícil ser líder, irmão. Porque líder é carregador de pedra. Não tem como. Por que sobra tudo para mim? Ué, vai sobrar para quem? É você que vai carregar o vaso. Busca a pedra. E lá está 12 pegando pedras e levando para fora. Ó, 12 para fora. Deus dá outra ordem. Manda eles pegarem 12 e montarem um altar no pé dos sacerdotes. Os mesmos que levaram 12 para fora, voltaram para dentro e montaram um altar. Quando o altar está montado, eles saem. O Jordão fecha. Do lado de fora, com as 12 pedras, eles montaram um altar. Está lá, depois leia na sua casa. O altar se chama Altar dos Memoriais. Lado de fora. Deus disse, para todas as vezes que alguém passar em Gilgal, lembra que fui eu que abri o mar. Legal. Só que se esqueceram que dentro havia outro. É que as pessoas só lembram do que todo mundo vê. Mas o que conta não é o que está do lado de fora. Do lado de fora continua sujo, empoeirado. É história. Mas é a água que corre do lado de dentro que faz a coisa continuar. Por que o Mar Vermelho não teve continuação? Porque não tem altar. Mas quem tem continuação é aqueles que montam altares para continuar a sua história. Mostra para mim que a história do Jordão acabou aqui. Pelo contrário, foi aqui que começou. Quando montou um altar dentro, Deus começou a história do Jordão. Porque o nome do Jordão é o que desce. E quem desce monta altar. Soberbos não montam altares. Não. Varão, não precisa disso não, varão. Não precisa hoje. Mas o dia que Deus tocar na filha única, Jairo, ele vai montar altar no pé de Jesus. Não precisa hoje. Mas olha o texto. E Jairo, prostrando-se aos pés de Jesus, diz: mestre, vamos para minha casa, me ajuda. Não precisa hoje. Mas para começar até o altar tem que descer. Deus não dá altar para quem tem nariz empinado. Deus não dá altar para quem acha que não precisa de Deus. Altar. Olha a continuidade do Jordão, ó. Um camarada profeta por nome de Elias. Elias diz: chegou a minha hora. Chegou, Elias? Chegou. Eliseu, pode ficar. Eliseu, de jeito nenhum, estou junto. O texto diz que ele passou em Gilgal, altar dos memoriais. Mas quando ele chegou na frente do Jordão, ele pegou a capa e fez assim, ó Jordão. Porque quem tem altar é flexível. Não acontece só uma vez. Que isso? Não. Vamos de novo. Tem gente dizendo, aquela lá que aconteceu foi milagre. Não, Deus tem 1 milagre, 2 milagres, 3 milagres, 4 milagres. Quem tem altar são pessoas que vivem diferentes. Agora eu entendo, quando eu leio esse texto, por que Eliseu pediu porção dobrada. Porque se o Jordão está aberto, o que tem no meio? Altar. E quem tem experiência com altar não quer carro. Quem tem experiência com altar quer glória, presença. Olha ele passando, ó. Passou, deu uma olhadinha no altar. Chegou do lado de lá. Ó Elias,
Pede o que quer, ele diz, eu quero porção dobrada. Se você abre, eu vou abrir também. Se você faz, eu vou fazer também. Se Deus é contigo, vai ser comigo também. O que tem em você vai ter em mim. O que tem aí, eu quero também. Aí ele olha e diz, se vê a capa cair, pode pegar. E aí lá vai o Elias indo embora e a capa ficando. O primeiro teste para ver que Deus era, Eliseu pegou a mesma capa e bateu no Jordão. Lá vai o Jordão abrindo de novo. Porque quem acredita no altar, Deus sempre vai te surpreender. Dá uma palavra para alguém e diga, esses últimos 6 meses, diga para alguém, esses últimos 6 meses, Deus vai te surpreender. Pode acreditar, esses últimos 6 meses, alguém pegou, então vamos de novo. Esses últimos 6 meses, Deus vai te surpreender. Não tenha medo, não tenha medo de ser flexível. Abriu de novo, pastor, continua. Tem uma menininha, para nós, 2 minutos de encerramento. Tem uma menininha passando um pano na casa de uma senhora. Daqui a pouco entra um camarada, ela dá uma olhada e diz, se ele soubesse do profeta que tem na minha terra. Curado. Estou descendo. Quem é o profeta? Eliseu. Pode descer. Lá vem Naamã. Ouro, tesouro, tecidos, túnica. Parou na porta do profeta. Sabe o que ele esperava? O que muita gente espera. Em nome de Jesus. Vai. Mas quem tem altar tem que viver altar. Quem quer milagre não vive de fachada. Não é da internet. Recebi. Não. Tem que receber de verdade. Qual que eu desço? 7 mergulhos. Aonde? Jordão. Desce lá, desce. Ele olha para o amigo e diz, tem rios melhores. E é verdade. Você achou que era mentira? É verdade. Os rios eram melhores, mas não tinham altar. Nem sempre o melhor é o que tem. Ai, meu pai. Nem sempre o que tem aparência é o que carrega altar. É aonde tem altar que tem o milagre, não é aonde tem a aparência. Lá vai ele, é 2, é 4, é 6, mas na 7ª. Quando o camarada levanta do Jordão, o texto diz, e saiu purificado. Purificado. Outra tradução, transformado. Eu gosto da linguagem de hoje, eu gosto. Desse eu gosto. E a sua pele, olha como que a linguagem de hoje foi ousada. E a sua pele saiu como de criança. Não, aí não. Por que não? Porque quem tem pele de 40 é de 40, meu filho. Pode fazer botox. Vai esticar, mas continua de 40. Pastor, eu vou colocar um negócio na boca para ficar com a boca assim, mais assim. Pode colocar, mas que continua de 40, continua. Pastor, eu tô com uns negocinhos aqui na testa, aqui, sabe? Vou dar umas esticadas para cima. Legal, pode fazer, tem dinheiro, vai para cima. Mas a pele continua de 40. Pele nova é milagre. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou te fazendo um novo homem. Você não sai daqui só com milagre, você sai daqui para viver uma nova vida. O altar, ai meu pai, o altar é aquele que tem o poder de fazer milagre e entregar uma vida nova. Eu vim profetizar para famílias aqui na Betel. Pode abrir a porta daquela casa, tem milagre chegando para aquele lugar. Quem não acreditou vai ter que contemplar que Deus é o Deus daquela casa. Pastor Laércio, um capítulo depois, segundo Reis 5, Naamã, segundo Reis 6, alguém chega no Eliseu e diz, vamos aumentar o tempo? Vamos aumentar? Ele diz, bora. Aí eles na beira do Jordão, e o texto diz, e o machado caiu dentro do Jordão. Em outras palavras, obra parada. Mas aonde tem altar, obra não para. Ai, meu pai. Alguém está dizendo, sei não, hein, já era. E alguém que tem altar diz, peraí. Dá um pedacinho de árvore aí para mim, um pedacinho de tronco. Jogou lá dentro e disse, Senhor, não deixa a obra parar. Faz a obra voltar. Irmão,
todo milagre é verdade, mas ver ferro flutuar em água eu nunca vi. Lá vem o ferro voltando para cima, porque o que estava acontecendo não podia parar. E eu libero a terceira palavra profética. Recebe, porque tudo que Deus começou, Ele vai até o fim. Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se Ele começou, Ele vai concluir. Aí não tinha como não ser maravilhoso o final, porque não só pode terminar aqui. Tem alguém pregando na beira de um rio. Galileia, Tiberiades, Lago de Genezaré, Jordão. Como é o nome dele? João Batista. Na beira do Jordão. Quem prega onde tem altar, sempre vai ter arrependimento. Meu Pai da glória, meu Pai da glória. Quem prega onde tem altar, sempre vai haver arrependimento. E aí a palavra dele é doce, porque o altar não tem mel. Raça de víboras, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Eu gosto da palavra batismo, porque a palavra batismo vem de uma palavra chamada imersão. Aprofundar, afundar, submergir, tá? Eu gosto também do Paulo, que o Paulo é mais simples. Ele diz, matar o velho homem, para viver o novo homem. Então o altar tem poder de matar e dar vida. O altar tem poder de colocar o velho homem lá e dizer, já era, para que o novo surja. Aí eu tenho que liberar uma palavra, porque o altar que foi montado no primeiro dia dos 6 anos aqui da Betel, está matando coisas velhas para surgirem coisas novas. O altar que foi montado aqui na Betel é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Altar, para ser completo, precisa de sacrifício. É por isso que enquanto ele está pregando, ele olha e diz, eis aí filho de Davi. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que Jesus tinha que ser batizado no Jordão? Porque ali começa o processo da redenção de Isaac no Monte Moriá. Enquanto Isaac era para ser morto, que simbolizava a pessoa de Cristo, e Deus entregou um cordeiro, está descendo ele no Jordão. Enquanto ele entra no Jordão, alguém está dizendo, eu não sou digno, eu não sou digno. E aí o cordeiro olha para ele e diz, faça para que se cumpra o que é necessário. Enquanto o cordeiro desce no Jordão e é colocado em cima do altar, olha o texto, e os céus se abriram. E uma voz que disse, esse aí, esse é o meu filho amado, a quem eu comprazo. Uma pomba que desce com a presença do Espírito Santo para dizer, enquanto o altar estiver montado e a presença de Deus e do Cordeiro estiver aqui, a presença de Deus cuidará dessa igreja. Tem a mão levantada. Eu profetizo hoje, Deus está arrumando os altares da nossa vida, para que hoje nós saiamos daqui para viver um dos maiores tempos de Deus na nossa vida. Os demônios hoje vão bater em retirada, porque Deus entrou na Betel dizendo, eu estou colocando no lugar tudo que é necessário ser colocado. Se prepara, Betel, está chegando um novo tempo de Deus para esse lugar. Quem tem glória, abre a boca agora. Quem tem aleluia, há uma glória que desce nessa casa, que não tem ninguém e nada que vai parar o que Deus projetou para este lugar. Com a permissão do pastor Gabriel, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Ei, antes de eu orar, encontre os 3 irmãos aí, vai, nem que for para sair do lugar. Vai lá e dá um abraço nele ou nela e diga, o melhor de Deus ainda está sobre a tua vida. Dá para fazer isso? Então faça agora, pelo menos 3, vai, abraça ele. Oramanda caixe,
Ele me chome, ele vai o Jeremiah. Que isso, Jesus? Eu estou sentindo Deus aqui. Alguém vai chegar em casa e vai dizer: pode acreditar, esse ano muda tudo. Deus está colocando o altar de novo. Sabe quando caiu fogo no altar de Elias? Quando ele arrumou as pedras, quando ele restaurou o altar, ele falou: pode jogar até água aqui, pode jogar água que nem agora, nem a água vai apagar o fogo que Deus vai derramar. Eu vim para dizer: quiser jogar água, joga, quiser jogar palavra contrária, coloca. Nada vai apagar o que Deus está derramando sobre esse altar, Betel. Tem coisa maior vindo de Deus para a sua vida. Tem coisa maior. Pastor Ana, oi. Eu não conheço a liturgia da igreja, mas eu preciso fazer isso hoje. Eu queria orar por algumas pessoas especiais. Pastor, sou eu. Eu quero orar hoje para quem quer sair daqui para viver tudo isso que foi pregado. Um novo tempo, recomeços, novidade de Deus sobre a tua vida. Se você está aí, eu queria que você saísse daí para vir aqui na frente. Tem coragem? Tem coragem? Não, pastor, eu não quero. Não venha. Não é para vir. Eu estou pregando hoje para gente ousada, que entrou no primeiro. Oh, Jesus, que isso? Noremiaci, no comandore Halachel e Choramaia. Eu vou falar o que Deus falou para mim aqui. Algumas pessoas veio para o altar e Deus está visitando filhos. E eu não sou menino para brincar com a fé de ninguém. Mas alguém entrou aqui hoje, enquanto está chegando no altar, eu via Deus visitando. Oh, Shemihaya, Chomi, Elebi, Chomi, Narakayo. O altar vai restaurar ministérios. Eu já estou sentindo ministérios sendo tocados. Eu estou sentindo ministérios sendo restaurados. Tenha medo não. Pastor, eu acho que eu não vou ir na frente porque eu tenho medo. Não tenha medo de viver o que é de Deus. Não tenha medo de viver o que é novidade. Não tenha medo de viver o que é de Deus. Olá, mandaracanjo raia. Tem gente que prefere pagar do que ter coragem de viver. Venha para o altar, deixa Deus te tocar. Venha para o altar. Meu Deus, já estou vendo gente cheia no altar. Senhor, toca neles. Antes da gente orar, Espírito Santo, mexe com eles. Já toca onde ninguém pode tocar. Já toca onde ninguém está vendo. Já move onde ninguém está tocando. Pastor Gabriel, eu sei que tem uma unção na sua mão. Eu sei. Toca na vida desse homem aqui, que eu nem sei o nome dele. Na cabeça, porque tem um ministério novo. Está com medo do quê? Se fui eu que te chamei entre eles. Urabacanda Arabaçúbia. Recebe essa porção para viver algo novo, diferente. Recebe mais. Urabacalabachuri, bicalabarraio. Mais. Estou te marcando hoje. Tu sabe que eu te encontro ainda por esses dias. Eminaracanduraia. Mas recebe mais. Olamandaracandalabassuri, bicalabarraio. A igreja que está aí, estenda a mão para cá para a gente orar por eles, irmãos. Pai, em nome de Jesus, há uma presença liberada sobre este altar. Urabandacanoé. Há uma glória liberada. Eleme. Eu visito mesmo. Eu visito porque eu sou Deus. Eu visito porque eu te conheço. Ibadabadarabá. Tu vai saber que eu movi o altar. Tu vai saber. Tu vai falar: foi Deus. Eu recebi aquela palavra aquele dia. Foi Deus. Não tenha medo, homem. Pisa. Eleme comanara calabadaraba cheia. Está descendo uma glória nessa casa. Ei, moço. Ei, moça. Seja tocada agora. Aonde tiver alguma coisa que bloqueia, seja quebrada agora. Aonde tiver alguma coisa que tenta te amarrar, palavras lançadas, palavras que foram proferidas pela boca de mãe, de pai, de alguém, sejam destruídas agora em nome de Jesus. Deus entrou hoje aqui na Betel para trabalhar por uma igreja nova. Seja tocada agora. Seja rebeoreia, cante o rei minha salva. O limicoma na calabachura e me cai mais. Não tenha medo. Remi calabachou. Mais. Urabacana alabassura e me calabarabachou e me caia. Toca Jesus.
algumas coisas, mas o Senhor conhece. Toca mais, Senhor, enche mais. O libicalabachuri, bicalabarraio. Seja tocada, seja tocado. Há um revestimento de Deus. Há uma glória que desce aqui hoje. Há uma presença que desce aqui hoje. Tudo aquilo que tenta impedir seja destruído hoje. Há uma presença. Há uma presença. Há um toque de Deus nesse lugar. Seja renovado agora. Seja cheio agora. Seja curado agora em nome de Jesus. Recebe mais. Vá na chamada. O ministério. A obra que Deus tem. Não tenha medo. E não pense que você é simples. Uma bacana. Eu te chamei para ir mais longe do que você imagina. Receba mais. Mais. Há uma glória que desce aqui. Urabacanda, arabassuri, me calabachou. Ele me cala. Ai, meu Deus. Ah, se preparem, pastor Gabriel. É um ano de reboliço, hein? Ele me calabaiosu. Deus vai te mostrar novos obreiros para essa casa. Eu vejo Deus te dando visão de algumas pessoas, assim, ó. Deus vai falar, pode levantar porque eu vou mostrar. Ele me candarabassuri, me calabarraio. Está chegando, Senhor, um novo tempo. Orabanda calabaiosebe. Quem não acreditou vai ter que ver que o Senhor é Deus nesse lugar. Toca nelas, Pai. Urabaxeia. Urabacanda, arabassuri, me calabarralabachou. Há uma presença descendo no altar. Há uma glória descendo no altar. Seja tocada agora. Seja revestida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh. Glória a Deus. Segura. Pastor Anderson. Oi. Pastor Anderson. Só Deus sabe como eu entrei aqui. Eu estou vindo, sabe, pastor? Eu estou vindo. Quero que todo mundo continue do jeito que a gente está. Isso. Eu estou vindo, sabe? Mas hoje eu entendi. Eu entendi como eu sou especial. Eu entendi como Deus me ama. A minha pergunta aqui hoje é só uma. Não importa quanto tempo você veio, ou se você vinha, parou, depois veio de novo, desanimou. Porque a vontade do diabo é isso. É tirar de você a alegria de estar aqui. A minha pergunta é só, pastor, eu estava parado, mas eu vim aqui hoje no sexto ano, dia 20, hoje aqui, para adorar. Se você está aqui hoje e quer fazer uma nova aliança com Deus, eu preciso orar por você. Porque hoje a palavra foi muito, mas muito profética. É para sair daqui hoje com um altar tão montado, para sair daqui para viver um novo tempo de cabeça erguida. Sem olhar para trás e dizer, mas eu fiz tudo isso. Essa é a noite das coisas acontecerem. Se você está aqui, eu só queria que você levantasse sua mão. Pastor, eu tenho vergonha dos irmãos, não precisa ter vergonha de ninguém. Pastor, eu preciso dessa nova aliança. Se você está aqui, só faz assim, ó. Pastor, eu estou aqui. Eu estou vindo, eu vinha, eu não vinha. Eu estou tentando, mas eu não estou vindo. Mas se você está aqui, eu preciso orar por você. O que eu faço? Levanta uma das suas mãos. Fala, pastor, eu estou aqui, eu preciso. E eu vou chamar só mais uma vez. Porque eu sinto o Espírito Santo ainda falando comigo. Pastor, eu tenho vergonha. Você não precisa ter vergonha de ninguém aqui, irmão. Nós somos todos dependentes do mesmo Deus. Ah, se não fosse Deus na nossa vida. Eu vou chamar só mais uma vez. Pastor, eu vim com a minha esposa, com um amigo, namorado, não tem problema nenhum. Mas você chegou. Se você está vindo aqui hoje e quer fazer essa nova aliança, eu preciso orar por você. Está aqui? Se você está aqui, faça assim. Tem alguém? Pastor, eu estou aqui, mas estou tentando e não consigo. Tudo aquilo que tenta te impedir, seja quebrado agora em nome de Jesus. Para tomar uma decisão hoje, para sair daqui, para viver um novo tempo. É um dia de um ciclo novo. Tem mais alguém? Tem alguém? Tem alguém? Se tem alguém, faça assim que eu quero orar por você. Junto com todo o povo. Tem alguém? Se não tem ninguém, ou não quer tomar essa decisão, a palavra aqui continua essa, pastor. O altar está sendo montado. Os últimos 2 dias que terão de festa, se preparem. Deus começa hoje a fazer coisas novas por esse lugar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Pode? Obrigado. Deus abençoe vocês. Quiser abraçar alguém aqui na frente, tem liberdade. Fala para ele, ó, tem coisa nova chegando para a sua vida, tem coisa boa. Isso. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor.
Queridos, eu trabalho com gravatas e cintos. Eu sei que a maioria aqui não usa, eu também estou sem, mas as gravatas são de qualidade, gravata boa. Quem gosta, quem quer dar de aqui, ó. Você acha que eu gosto disso porque as pessoas acham assim, o pastor está não estou não. Deus falou para mim que tinha gente aqui. A primeira pessoa chegou. Se tiver mais alguém, não vai embora desse jeito. Por favor. Vamos orar por ela? Eu vou colocar para o senhor orar aqui. Vem aqui, meu pastor. Essa alma é sua. É sua irmã. Eu não falei que o altar está restaurado? Graças a Deus.